Olá, estamos começando mais uma edição do Só Vale a Verdade. O nosso convidado de hoje, eu vou tentar lembrar de cabeça a sua participação na vida política, desde estudantil até tempos mais contemporâneos, e vou certamente esquecer de algumas das funções e cargos que ele participou com absoluta certeza. Mas vou tentar ser o mais fiel possível à história do nosso entrevistado. Primeiro, eu conheci como presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. No momento posterior à reconstrução da UNE, foi um congresso em Salvador em 1979, foi eleito Rui Costa de Silva, que eu conheci também, né? Um baiano, sujeito muito inteligente, muito hábil. Aldo foi presidente... não posso falar ainda. Foi presidente da UNE, o nosso convidado. Também foi vereador aqui em São Paulo, iniciando a sua vida política, né, no Legislativo. Foi 6 vezes deputado federal, mandatos consecutivos. Foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi também ministro de 4 pastas, ministro da Defesa, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro dos Esportes e da Articulação Política, ministro que fazia as articulações. Um ministério que teve uma curta existência, mas já alterou o nome, mas sempre existiu em governos mais recentes, especialmente em governos do PT. Lembrar que também ele esteve como secretário municipal aqui da Prefeitura de São Paulo e também do governo do Estado de São Paulo, entre outras funções públicas que exerceu. O nosso convidado hoje é o Aldo Rebelo. Agradeço muito a gentileza de ter se aceito o nosso convite. Eu sempre brinco, Aldo, que nós traçamos um meridiano imaginário, fazendo até referência ao livro seu, e fala agora, a partir de agora, só vale a verdade, né? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é inevitável. Porque eu gosto sempre de ficar consultando as redes, afinal o mundo mudou, né? Nesse século, as redes sociais, dou uma diagonal, procuro e vejo a gente que fala contra, a gente que fala a favor. E uma das questões, falo, ele é um comunista, ele é um comunista. Bem, tem de lembrar quem nos acompanha que o nosso convidado, Aldo, foi cerca de 40 anos, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é um militante importante do Partido Comunista do Brasil, que nasceu em 1962 como dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Pergunto a você, Aldo, o que aconteceu? Esse teu rompimento com o PCdoB foi produto de quê? De que reflexão sua, do que você viu no mundo? E agradecer a tua gentileza de ter aceito o convite. Em primeiro lugar, professor, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria partilhar dessas reflexões aqui. Como é que nós chamamos? Só a verdade, é isso? Só vale a verdade. Só a verdade. Então, muito obrigado e parabéns pela sua ação na área de comunicação, com conteúdo, com emoção, mas também com conteúdo. Eu fiquei 40 anos no PCdoB. Entrei no PCdoB na época do regime militar, onde havia graves restrições à liberdade partidária, de imprensa, censura. E o PCdoB era um partido que resistia ao regime militar. E eu entrei exatamente quando entrei no movimento estudantil. Só que, paradoxalmente, nós tínhamos uma agenda liberal, porque era a agenda dos direitos civis, dos direitos sociais, a luta contra a censura, liberdade partidária, liberdade de imprensa. Era essa a nossa agenda, porque o meio universitário, principalmente onde eu militava, que era a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, era um meio conservador. Mas a agenda liberal tinha espaço porque, de fato, ninguém concordava em viver sob a censura, restrição de liberdade partidária, de liberdades de organização. A própria UNE era proibida, o movimento estudantil sofria restrições. E nós tínhamos pouco espaço para a militância. Eu entrei no PCdoB, mas já trazia uma formação anterior, que é a formação do interior de Alagoas, do sertão de Alagoas. Eu nasci na roça, né? Nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola, de uma família muito religiosa. Minha mãe nos levava todo domingo à igreja. Quando eu entrei no partido, eu já era muito nacionalista, que aprendi dos bancos escolares, já tinha um grande apreço pela história, pela memória do Brasil, pela construção do Brasil, tinha essa agenda. E o que aconteceu foi que depois uma parte da esquerda foi renunciando a essa agenda nacionalista, essa agenda democrática, a essa agenda dos direitos sociais,
e abraçando uma agenda onde a diferença era mais importante do que a igualdade, onde a valorização de grupos sociais por corte biológico, de raça, de gênero, passava a ser mais importante do que a luta pelo todo, do que a luta geral. E isso me levou a um afastamento, eu não estabeleci uma ruptura, saí, recebi um tratamento muito cordial, mas eu já não tinha muita identidade com aquilo que o partido vinha promovendo como sua agenda principal. Se fala assim na linguagem aí do senso comum que aparece nas redes sociais, que mais desinforma do que informa, boa parte delas, mas fala assim, o Aldo mudou. O Aldo hoje está a serviço dos ruralistas, dos destruidores da Amazônia, dos inimigos dos indígenas e por aí vai. Inimigo das ONGs, etc, etc, etc. Eu pergunto a você, a sua visão de Amazônia, até em livro recente que você fez, e você tocou no nacionalismo, eu acho que esse é um ponto central. Quais são as contradições principais? Eu nunca me esqueço da minha formação, conversando com pessoas da minha idade, mais velhas que eu, aquilo que a gente aprendeu aos 20 anos, nunca esquece, até o final da vida. Então, no linguajado e na análise, isso sempre aparece. Quais são as contradições principais que você hoje vê entre o Brasil, a construção de um Brasil democrático, plural, e no processo da ocupação da Amazônia, para ficar restrito ali? Você é um adversário das ONGs desde o Código Florestal? Isso é verdade? Você é a favor do desmatamento? Qual é a sua visão da Amazônia? Professor, a Amazônia é cobiçada antes de ser conhecida. Quando os espanhóis subiram os Andes e desceram com aquela expedição do Francisco Orellana para a boca do rio Amazonas, para a foz do rio Amazonas, eles estavam querendo estender o espaço da Espanha na área da Amazônia Ocidental, que era depois dos Andes. Os ingleses, os franceses e os holandeses mantiveram até hoje aquelas 3 Guianas. Hoje é o Suriname, que é a holandesa, a outra é só Guiana, que era a inglesa, e a francesa continua sendo um departamento francês de ultramar. Essa é a história da cobiça. E ela hoje é permanente, talvez não como ocupação territorial, mas não esqueçamos que a Amazônia é detentora da maior fronteira de biodiversidade do mundo. Eu vou a Paragominas, recentemente, 2023, acabava de sair de Paragominas uma missão científica alemã atrás de uma planta que curaria o mal do Alzheimer, lá na Amazônia. Você tem na Amazônia a maior fronteira mineral do mundo. Agora mesmo, pesquisadores da Universidade Federal de Roraima, lá na região de Caracaraí, uma reserva de terras raras com os mais elevados teor de terras raras do mundo. Tudo isso na Amazônia. Você pergunta para um geólogo aposentado na Amazônia o que é que tem na Amazônia de minério, ele te responde com uma pergunta: se você conhece a tabela periódica. Você diz que sim e ele, portanto, conclui que tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Portanto, não se trata de ser inimigo dos indígenas, pelo contrário, eu tenho grande simpatia, sou defensor da causa indígena. Quem não defende a causa indígena é essa gente que está aí, professor. E eu faço isso desde quando estava no PCdoB, era do governo Lula. Quando eu disse que a demarcação da Raposa Serra do Sol era um grande equívoco, escrevi vários artigos, dei entrevistas sobre isso, eu era ministro do presidente Fernando Henrique e era deputado do PCdoB. Quando eu fui relator do Código Florestal, eu fui escolhido por consenso e eu estava no PCdoB. Não se tratava de defender os ruralistas, se tratava de defender quem produz alimentos no país. Só tem um tipo humano que produz alimentos no Brasil. O Brasil precisa de médicos, de jornalistas, de professores, de advogados, de botânicos, de biólogos, de militares. O Brasil precisa de todo esse tipo humano para ser construído, de operários, de engenheiros,
mas só um produz a segurança alimentar, é o agricultor. E agora nós vamos hostilizar, perseguir aquele que dá segurança alimentar. Portanto, não se trata de perseguir os que estão lá na Amazônia. As ONGs não protegem de forma nenhuma os indígenas. Quando o IBGE publicou recentemente a estatística dos municípios com maior elevado nível de analfabetismo, o município líder é o município de Roraima, com mais de 90% da população indígena no município, o município de Uiramutã. Portanto, essas ONGs não protegem nada a não ser os seus próprios interesses financeiros e os bilhões de dólares, euros e reais que arrecadam em nome da defesa da Amazônia, em nome da defesa dos indígenas, não defendem nem a Amazônia, onde a população é a mais pobre do Brasil, e nem defendem os indígenas. E eu guardo a minha coerência, porque sempre defendi. Aliás, estudante ainda, aqui em São Paulo, lançamos na PUC o MDA, Movimento de Defesa da Amazônia, na PUC, no final dos anos 70. Eu estava lá, a Amazônia é nossa, eu lembro. Exatamente. Eu estava lá, eu assisti. É uma causa antiga. Quando a esquerda era nacionalista, quando o Brasil estava no centro das preocupações, hoje não, hoje são as pautas biológicas que orientam essa militância, na minha opinião, desorientada. Pegando esse gancho, e essa questão do nacionalismo para mim é muito importante, porque muitas vezes a quem nos acompanha, você mais jovem, um dos grandes debates do Brasil, nós somos frutos da Revolução de 30. Eu sempre brinco, outro dia eu estava num debate que todo dia 3 de outubro de 1930, levanta as mãos aos céus que o Brasil moderno nasceu ali, né? A partir da Revolução, por isso que a eleição é em outubro, muitos de vocês não sabem, outubro, por causa da Revolução de 1930. Então, a questão que se coloca, o Brasil começa a se desenvolver e tem as contradições, volto a elas pela minha formação, do Brasil com o chamado o imperialismo. Bem, para muitos o imperialismo morreu. Alguns achavam que a história já tinha terminado, até recentemente. O fim da história, não, a história está aí e cada vez se transforma mais rapidamente. Eu lhe pergunto, dentro da sua visão, Aldo, e agora com a questão das terras raras, que para muitos, quando a gente conversa com os especialistas, eles falam, mas isso aí é de décadas, você está sabendo isso agora? Eu falei, olha, eu sinceramente, eu tinha ouvido falar muito pouco, confesso tal. E acho que muitos de nós, de vocês que nos acompanham. Qual é a grande questão que coloca que a COP30, certamente isso que vai ser uma grande festa, e acho que com pouca produção concreta de ações em relação à Amazônia. Que relação há uma contradição entre o Brasil e o imperialismo, e eu estou falando imperialismo no sentido mais amplo, não só o norte-americano, em relação à ocupação da Amazônia, à exploração da Amazônia. Nós corremos risco, eu estou falando do Brasil, em relação a esse território que representa, vale lembrar, a Amazônia Legal, mais do que metade do território nacional, né? Professor, esse risco já está em curso. O Brasil não exerce plenamente a sua soberania sobre a Amazônia. Eu recebi uma encomenda de uma editora do Rio de Janeiro para publicar um livro sobre a Amazônia, porque achavam que eu tinha já publicado artigos, discutido o assunto. E, de fato, quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, Defesa, sempre tratava desse tema. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional e sempre abordei o assunto da Amazônia. Eu disse, eu escrevo o livro com a condição de que me financie 4 meses de estadia na Amazônia. E fui de carro, saí daqui de São Paulo, Brasília, Palmas, Imperatriz, Marabá, Altamira, que já é no coração da Amazônia. E dali eu atravessei a Transamazônica inteira de carro. Fui até o Mato Grosso, descendo pela 163. Na Amazônia convivem hoje, professor, 3 estados. O mais frágil deles é o estado oficial das prefeituras, dos estados e da União. A União se faz presente basicamente através de uma instituição, que são as Forças Armadas. A presença do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. O resto é uma presença rarefeita do Estado. Quem controla a Amazônia hoje, de fato, são 2 outros estados paralelos. O crime organizado, principalmente nos rios. Eu estive no Acre há um mês, falando sobre segurança pública e segurança nacional a convite da Federação do Comércio. Era um público de delegados, policiais, militares, civis. Depois, um delegado da fronteira lá com Peru, Colômbia, acho que com Peru,
Disse, o senhor quer saber como é que está funcionando a situação? O crime organizado já cumpre as funções do Estado, que é investigar as outras facções, prender, processar, julgar e executar a sentença, filmar tudo e mandar para as autoridades. O crime organizado em alguns municípios importantes já é o maior empregador, superando a prefeitura. Essa é a situação. E desceu para os rios por quê? Quando o governo aprovou o abate, a lei do abate, que permite que a Força Aérea possa abater um avião que não se identifique, o crime desceu para os rios, onde a vigilância é muito pequena. A Marinha deve ter 3 ou 4 navios patrulha. As polícias militares não têm lanchas de patrulha. Eu vi um depoimento de um militar do Exército dizendo que estava conduzindo uma canoa, chamando de voadeira, uma canoazinha com motor de popa, por um rio da Amazônia para transportar vacina e remédio para aquelas comunidades ribeirinhas. E essa embarcaçãozinha militar se deparou, descendo o rio, com uma lancha, com uma metralhadora .50. Essa derruba até avião. Eles tiveram que se refugiar no Igarapé, dada a desigualdade de meios entre o crime e as forças de segurança. Então, nesse sentido, nós hoje na Amazônia temos a presença das Forças Armadas, a presença do crime organizado, né? E do Estado paralelo das ONGs, que é o mais forte. Sim. É quem comanda de fato. Porque não precisa estar na Amazônia. O Estado paralelo das ONGs comanda de dentro do Estado brasileiro, porque comanda a FUNAI, comanda o Ministério do Meio Ambiente, comanda o IBAMA. Professor Vila, você viu o caso recente da margem equatorial. Foi dada a licença para uma abertura de um poço experimental com 34 condicionantes que ninguém sabe quais são e mais uma indenização de 40 milhões para financiar a proteção ambiental. Já tem um hospital de peixes, de fauna, de 200 milhões de reais, outro de 50, quando as índias não têm maternidade e têm que parir seus filhos acocoradas dentro da mata. Essa é a situação da Amazônia, mas o IBAMA arrancou 200 milhões para um hospital de peixe, um hospital de fauna. Tem um hospital de peixe aqui no Paraná, no Porto de Paranaguá, que nunca atendeu uma piaba, nunca atendeu um lambari. Então é o seguinte, você tem essa situação. Por que é que o presidente é favorável à exploração do petróleo? A presidente da Petrobras, que hoje escreveu um artigo para o Estadão, é favorável. O ministro das Minas e Energias é favorável. E prevalece a posição do IBAMA, que é contrário. E a narrativa das ONGs, que chega aqui na imprensa do Sul, uma vergonha, um crime, dizendo que esse poço estaria na foz do Rio Amazonas. Professor, a foz do Rio Amazonas está a 510 quilômetros desse poço. Alguém vai dizer que Fernando de Noronha está na foz do Rio Potengi? O Rio Potengi despeja lá em Natal. A 350 quilômetros você tem Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha está na foz do Potengi. A 350 quilômetros, mentira, mas o que prevaleceu foi essa posição, porque as ONGs comandam essas instituições e comandam também boa parte do Ministério Público Federal, que funciona como o braço jurídico das ONGs, o que é algo inaceitável, professor.